E aí, colegas? Então, hoje eu vim comprar as coisas que eu preciso e eu compro as minhas coisas aqui no Grão Nativo já tem muito tempo. Então eu quis fazer esse vídeo mostrando o que eu compro, como eu compro e o preço disso também, para tirar aquela resistência que comer de forma saudável é caro e na verdade não é caro. A gente faz substituições, principalmente da questão das farinhas. E eu gosto muito de falar também que talvez uma farinha aqui que eu compro, que fica em média de 20, 30 reais, seria o quê? Uma sentada num pit dog? Um sanduíche? Então a gente começa a fazer essa troca de valores para ter certeza e ver na prática que a alimentação saudável não é caro. Que isso é uma forma de resistência que muita gente tem. Então vocês vão me acompanhar comprando as coisas que geralmente eu compro, tá bom? Então eu preciso da farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas, gente, é uma fonte de gordura. É uma farinha que é fonte de gordura. Eu compro em média de 30 reais. 30 reais é suficiente para mim para umas 2 a 3 semanas. Pode colocar 30 reais. Que aí eu vou mostrar a quantidade que deu 30 reais. Ela vai pesar. E aí eu vou mostrando essa questão dos valores para vocês terem noção do tanto que dá, porque isso é pesado a granel. Então essa aqui é a farinha de amêndoas. 30 reais deu esse tanto aqui. É pouco. Ela é uma das farinhas com preço mais puxado que tem. Porém, eu gosto muito de misturar ela com a farinha de linhaça. A farinha de linhaça, por exemplo, ela é bem mais barata. A farinha de amêndoas, por ser mais aerada, ela fica excelente para preparações, por exemplo, de um bolo de caneca, o próprio pão também de caneca, mas eu gosto de misturar ela com outra farinha, às vezes a farinha de aveia ou a farinha de linhaça, para aproveitar, porque realmente o preço dela é um pouco acima. Das outras já é bem mais barato. Agora eu quero 10 reais de farinha de linhaça. Farinha de linhaça dourada. Isso, a farinha de linhaça dourada. A farinha de linhaça é outra fonte de gordura. Então, é baixíssimo o índice glicêmico, assim como a farinha de amêndoas. Então, ela não é igual, por exemplo, a farinha de trigo, que é um carboidrato e que o índice glicêmico é lá nas alturas. Fonte de gordura boa. Eu sempre venho falando aqui da questão das gorduras e como utilizá-las no nosso dia a dia. A farinha de linhaça, eu utilizo ela misturado com a farinha de amêndoas para fazer meu pão de micro-ondas, para fazer farofa. Adoro fazer farofa com cenoura, cebola tostadinha no azeite, na manteiga de leite. E aí no lugar de colocar a farinha de mandioca, eu coloco a farinha de linhaça e fica uma delícia. Então a farinha de linhaça é coringa na nossa nova cozinha low carb. Agora eu quero a farinha de coco. E a farinha de coco, a gente consegue utilizar ela em preparações mais doces, como um bolo também. E é uma farinha barata. Coco é outra fonte de gordura boa. Tá vendo a substituição? A gente está tirando as farinhas que vêm dos carboidratos, que tem alto índice glicêmico, e substituindo por farinhas que vem da gordura, das amêndoas, do coco, da própria linhaça, que é tudo fonte de gordura boa e é baixíssimo índice glicêmico. Então olha aqui, 10 reais de farinha de coco. Eu consigo então misturar farinha de coco com farinha de amêndoas para fazer meu bolinho de micro-ondas de banana, que eu adoro e que é muito rápido, que a gente prepara em 2 minutinhos. Então vamos para as sementes. Eu vou querer semente de linhaça, a dourada. Pode pôr 5 reais. Não, pode ser a marrom.
Isso, mais amarrei. R$5 de semente. Isso, então R$5 de linhaça. A chia pode colocar uns R$3, tá ótimo. Já vai dar, né? É a semente de chia. E as sementes nós podemos colocar em salada, nós podemos colocar em preparações. Eu gosto muito de colocar no meu ovo crocante, no próprio pãozinho de micro-ondas também. Elas não vão dar sabor, mas elas vão agregar valor nutricional. Semente de linhaça, fonte de gordura boa, ômega 3. A chia é outra semente rica em fibras, que também traz saciedade pra gente. A outra semente que eu gosto muito é o gergelim, branco e preto misturado. Então aqui, R$3 de chia, vai dar pra muito tempo. E aí você pode colocar também R$3 de semente de gergelim preto e branco, pode misturar. Então aqui, ó, peguei gergelim preto e gergelim branco e lá em casa eu vou misturar os dois no mesmo potinho, que eu gosto de usar os dois misturados. Então isso aqui, gente, ó, eu vou falar de outras coisas pra vocês também, mas geralmente na minha rotina eu utilizo, sempre tem em casa a farinha de amêndoas, a farinha de linhaça, a farinha de coco e as sementes, a semente de chia, o gergelim preto e branco e a semente de linhaça. Então esses eu sempre tenho, certo? Agora eu vou mostrar para vocês outros produtos que vocês podem incluir também na sua rotina. Aí depende do seu gosto. Como, por exemplo, as castanhas, né? Eu não sou adepta de carregar castanha na minha bolsa, porque eu ligo isso à época que eu fazia dieta com plano alimentar. Mas, se para você for uma opção, porque também pode ser uma opção de você triturar ela e jogar por cima da salada, com castanha do Pará, castanha de caju, as nozes, as amêndoas. Todas as castanhas, nozes, amêndoas são fontes de gordura saudável, tá? Então, são alimentos de baixo índice glicêmico. Você pode sim colocar na sua rotina. Outros alimentos também são as frutas secas, porém, frutas secas desidratadas. Porém, o índice glicêmico dessas frutas ela é maior, porque ela está com o açúcar dela concentrado. Então a gente tem que pensar na quantidade. Na minha rotina, eu prefiro não ter, porque eu não gosto de pensar na ideia da quantidade. Ah, eu vou comer um damasco, mas eu tenho que contar, vou comer só um damasco. Então é uma coisa que eu realmente não tenho na minha rotina, mas você pode ter na sua. Depende aí do seu paladar, do seu gosto. Outro coringa na minha cozinha é a pasta de amendoim. Então, essa aqui é uma opção, mas tem várias marcas. E o mais interessante, e que eu vou ensinar para vocês, vou estar falando muito isso para vocês, é pra gente ver na lista de ingredientes. Essa marca aqui, por exemplo, ela só tem amendoim torrado e moído. É o único ingrediente dela. Amendoim, outra fonte de gordura saudável. Então, quando a gente abre uma pasta de amendoim, a gente vai ver óleo, mas é porque é gordura. A pasta de amendoim é coringa na minha cozinha, porque eu adoro fazer minha panqueca de banana e eu recheio ela por cima com a pasta de amendoim. Uso com moderação, porque é um alimento muito forte ao nosso paladar. Então você também não vai conseguir comer ela em maior quantidade, porque realmente é um alimento mais forte. Pesa mais no estômago porque é pura gordura, mas é uma gordura boa. Outra receita que eu também uso muito a pasta de amendoim é quando eu vou fazer meu shake usando um whey protein. Eu gosto muito de colocar banana,
canela, um pouquinho de pasta de amendoim, água e o meu whey protein, porque aí vai dar mais sabor para esse shake. Fica igualzinho um milkshake. Então esse alimento aqui é outro coringa que você pode ter na sua cozinha. Outra situação que eu sempre venho falando para vocês é o uso dos chás. Então a gente tem a opção de comprar o chá a granel, a erva seca e preparar. E nós temos também a opção de comprar em sachê. Eu utilizo mais em sachê na minha rotina porque eu saio e carrego minhas coisas. Então é mais fácil o meu preparo. Mas aí depende da sua rotina e como você pode encaixar isso. Eu sempre vou falar para vocês da questão do chá, que a gente não usa chá para emagrecer. A gente usa chá no intuito de melhorar alguma performance sua. Por exemplo, melhorar a sua memória, concentração para um momento de estudo, melhorar a sua disposição. Eu sou uma pessoa que 4, 5 horas da tarde eu não sou mais ninguém. Se eu pudesse já deitar e dormir, eu já dormiria, porque eu acordo muito disposta. Então eu utilizo um chá preto, um chá verde, que é estimulante, nesse período ali entre as 4 e 5 horas da tarde, para me dar estímulo e disposição para eu terminar o meu dia. E aí vocês vão encontrar também em casas de produtos naturais e até supermercado a opção de chá em sachê e o chá também em erva. Vai depender de como você quer colocar isso na sua rotina. E aí, gente, eu também indico para vocês a substituição do açúcar quando necessário, né? Porque nosso intuito é melhorar o nosso paladar em relação ao doce. Então, quando necessário adoçar, a gente está utilizando adoçantes que vêm da natureza e não adoçantes artificiais que foram inventados pela indústria. São produtos químicos e não são produtos da natureza. Eu sempre indico o xilitol ou o eritritol. E eu sempre uso na minha rotina da minha casa o xilitol. Você pode colocar para mim R$5 também de xilitol, porque eu não uso muito. Confesso que meu paladar já está bem disciplinado em relação ao açúcar, então eu tenho para ocasiões bem distintas minhas, mas eu gosto de ter em casa. Então tá aqui, xilitol, R$10 deu essa quantidade. E realmente eu uso muito pouco na minha rotina alimentar. Então, eu sempre tenho pouca quantidade na minha casa, certo? E aí, gente, o intuito desse vídeo, de estar trazendo vocês aqui dentro da loja, onde eu tenho costume de comprar minhas coisas, é mostrando sempre o preço, que eu gosto muito de estar falando isso para vocês, mostrando quais as substituições que a gente pode estar fazendo e que, do mesmo jeito que a gente vai no supermercado e compra uma farinha de trigo, a gente pode ir numa loja de produto natural e comprar uma farinha de coco, uma farinha de linhaça. Isso vai de você deixar essa resistência para trás e começar a enxergar tantos outros tipos de alimentos que a gente tem que vem da natureza. Tá certo, colegas? Então, é isso.